Hoje nós vamos mergulhar em uma das obras mais intensas e perturbadoras da literatura inglesa, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que foi publicado pela primeira vez em 1847. Esse foi o único romance escrito pela autora que usava na época um pseudônimo masculino, já que as mulheres escritoras naquela época não tinham espaço, não eram valorizadas. É uma obra que à primeira vista parece apenas uma história de amor trágico, mas que rapidinho vai se revelar pra gente uma narrativa sombria sobre obsessão, poder e repetição. A autora aqui construiu um romance que desafia a sua época e, claro, também a nossa. É um livro que não idealiza o amor e nem redime seus personagens. Todos aqui são profundamente humanos nas suas fraquezas, nas suas crueldades, omissões, desejos. E por isso mesmo eles são tão reais, tão parecidos com a gente. Antes de abrir a primeira página, é interessante você saber que os personagens desse livro aqui são extremamente sofredores, mas também cruéis, ou seja, eles são humanos. Eles não vivem em ambientes acolhedores, eles não são bem cuidados, eles não recebem muito afeto. São pessoas ali feridas, endurecidas pela solidão, pelo frio, pela falta de cuidado. As casas em que eles vivem são fisicamente hostis. São frias, são marcadas por silêncio, por raiva, por tédio. As noites são mal dormidas, as refeições são escassas, difíceis, sem sabor. Os vínculos são frágeis e doentios. Há poucas conversas sinceras e a gente vê muita ausência. Você vai encontrar também aqui personagens que foram maltratados desde a infância e que cresceram então sem acolhimento emocional e que carregam essas feridas em cada gesto deles. Eles não sabem pedir amor, né? Às vezes eles só sabem dominar, manipular e resistir. Então, ler O Morro dos Ventos Uivantes vai ser a gente entrar nesse espaço de desconforto, onde o sofrimento vai se arrastar por gerações. Mas também é uma oportunidade rara que a gente tem de observar como que as dores não acolhidas se repetem e como mesmo nesse terreno árido aqui pode sim brotar uma semente de afeto verdadeiro e que pode mudar o rumo das coisas. Agora sim, né? Vamos ao resumo. A história aqui se passa nos campos de Yorkshire, entre duas casas que vão funcionar como personagens aqui, de tão importantes que elas são. Então nós temos o Morro dos Ventos Uivantes, que é uma dessas casas, né? E a sofisticada Granja da Cruz dos Tordos. E é nesse cenário que nós vamos conhecer o Heathcliff, que é um menino órfão de origem incerta, que foi adotado pelo Sr. Earnshaw. Ele vai crescer ali junto com a família e com os filhos da casa, que são um casal, a Catherine e o Hindley. E a Catherine, ela vai se ligar desde muito cedo ao Heathcliff, assim, de forma muito profunda e até misteriosa. Já o Hindley, o filho legítimo, vai odiar desde o primeiro instante o Heathcliff. Aí o pai deles vai morrer, né? E o Hindley, que tinha se ausentado, né? Porque o pai tinha mandado ele para estudar fora, ele volta casado e volta como o dono de tudo. E aí, agora o Heathcliff vai ter que viver sob os domínios dele. E ele vai rebaixar o Heathcliff à condição de criado e vai humilhar ele de todas as formas. Já Catherine continua tendo um apego muito forte, um sentimento muito forte por esse Heathcliff, mas ela acaba escolhendo se casar com o Edgar Linton, que é um jovem muito bem educado e rico, né, que vive lá na granja, que é uma propriedade vizinha. Ela, apesar de amar, né, o Heathcliff, ela vai fazer essa escolha racional por uma vida tranquila, por uma vida confortável. O Heathcliff, escutando uma declaração bem negativa dela, que ele não escutou a conversa inteira, ele vai embora, né, some, desaparece. E quando ele volta, pouco tempo depois, ele volta transformado. Ele volta rico, frio e amargo. E a partir daí, vai começar uma lenta e cruel vingança.
ele vai manipular, corromper, humilhar, e um dos atos mais sombrios que ele faz é usar o próprio filho, o Linton, que ele tem com a irmã do Edgar Linton, que se casou com a Catherine, ou seja, a cunhada dele, né? Cunhada dele de criação, né? Ele vai se casar com ela sem amor e vai ter um filho com ela, que ele não viu crescer, porque ela fugiu, né, de certa forma, foi viver longe dele, depois de muito sofrimento também. E aí, quando ela morre, esse filho, o Heathcliff vai exigir, né, ter esse filho, para criar esse filho. E aí ele cria esse filho e usa esse filho para executar ali, né, a sua parte da sua vingança. Então ele usa o filho nesse jogo de xadrez dele, emocional e brutal, né, para poder conseguir alcançar os objetivos dele de forma muito fria, muito calculista, né, uma vingança completamente planejada. Então, ao longo da narrativa toda aqui, o que a gente vê, né, o que a gente vai ver é uma sucessão de doenças, tem muita morte, tem muito abandono. Os personagens principais, né, a Catherine, o Edgar, o marido dela, o Hindley, que é o irmão legítimo dela, a Isabella, que é a cunhada dela e que se casou com o Heathcliff. Todos eles, de alguma forma, vão ser engolidos ali pela violência dos sentimentos, né, por muito abandono, por muito sofrimento durante a história toda. Então nós temos a culpa, o ódio, o sofrimento se repetindo ali como um ciclo por 2 gerações. Nós temos o amor se transformando em controle, o desejo se transformado em destruição. Mas enfim, as 2 casas que a gente tem aqui, né, o Morro dos Ventos Uivantes e a Granja, elas vão representar pra gente simbolicamente muita coisa, né? Que é o Morro dos Ventos Uivantes poderia representar a natureza selvagem, né? O instinto, a força bruta, enquanto que a Granja da Cruz dos Tortos simbolizaria pra gente a razão, a civilização, né? A aparência de harmonia. Nós temos também que a história toda ela gira em torno do conflito entre esses 2 mundos. Nós temos o Heathcliff como uma possível, né, encarnação ali do inconsciente, né? Tudo que os outros escondem ou reprimem, o Heathcliff vive, né, e vive sem freios. Ele vive o ódio, a paixão, a dor, a vingança. Então ele seria uma espécie de outro, né? O outro tanto socialmente quanto psicologicamente. O outro que a gente que a gente externaliza, né? Que nós não queremos assumir que todos nós temos, né? Que existe em cada um de nós. E nós temos a Catherine, que tem a alma dividida, né? Ela tem ali um conflito, né? Das suas escolhas entre o desejo e o instinto, e ela acaba escolhendo por segurança. Mas, para mim, a metáfora mais profunda que esse livro traz talvez seja a repetição, né? O que é feito aqui numa geração acaba retornando na seguinte como um trauma que a gente herda. A gente vê a dor dos pais aqui se escrevendo na vida dos filhos. E só começa a mudar isso quando alguém faz alguma coisa diferente. Psicologicamente, esse livro é para mim uma rica exploração também das sombras, né? Todos os personagens aqui têm as suas escuridões, né? Egoísmo, inveja, sede de poder, né? Não, a gente poderia dizer que aqui não tem heróis, mas também não tem vilões puros. Nem mesmo Heathcliff, que parece um psicopata em muitos momentos, ele é cruel sim, mas ele também tem, né, uma criança dentro de si abandonada. E a gente vê o sofrimento dele, a gente vê a capacidade dele também de ter um sentimento, né, de apego, de amor ali muito forte. Nós temos o Hindley, que é o irmão legítimo da Catherine, que é também brutal, né, que é também cruel, né, do modo dele ali, mas também muito ferido, muito sofrido, principalmente quando coisas negativas acontecem com ele desde a infância também. Essa complexidade que a gente tem nesses personagens, né, que são capazes de coisas tão ruins,
e que é difícil de ler e pensar que são pessoas, né, são humanos, são pessoas boas, de ficar torcendo por eles, né, mas ao mesmo tempo você vê que existe toda uma coerência na construção, né, psicológica, né, do perfil psicológico desses personagens. É essa complexidade que para mim tornou esse livro tão verdadeiro e tão bom, com uma leitura tão interessante. Aqui a gente tem também a raiva do Heathcliff, que é a raiva de alguém que foi negado, humilhado, excluído, e ele vai transformar essa raiva em dor e em controle, e a manipulação, né, do próprio filho dele mostra como que quando a gente não elabora bem um trauma, isso pode ser sim transmitido, né? O Heathcliff, ele não quer amor, né? Depois de todo o sofrimento que ele passa, ele não quer mais amor. Ele quer poder, e essa vingança que ele executa é que vai, né, transformar ali tudo que acontece, tudo que tá ao redor dele, tudo que ele toca. E lógico que também transforma ele próprio. Por que que a gente deveria ler O Morro dos Ventos Uivantes hoje, né? Por isso, porque ele nos desafia, né? Porque ele nos mostra como que o sofrimento se repete quando não é acolhido, porque ele revela, né, que o amor sem consciência pode virar uma prisão, né? Porque ele nos lembra que nós somos todos, sim, capazes de ferir e também de sermos feridos, né? E também podemos quebrar esse ciclo, essas repetições. Então é isso, vale muito a pena apreciar essa leitura, refletir sobre o que ela nos proporciona afetivamente, mexe com a gente, porque é quase como se a gente estivesse lendo em alguns momentos uma história assim de terror, sabe? De terror psicológico. Agradeço você que assistiu, peço para poder dar um like e a gente se vê no próximo. Até lá!